tem mais de um tipo de depressão. Pois é, o Tony estava até brincando que toda live eu mostro o DSM. Se você for pegar os transtornos aqui, cadê? Os depressivos, aqui, né, essa tag rosinha, você vai ver que tem vários, né? São vários deles aqui. Opa, aí. O que acontece? De forma geral, a gente tem uns 6 que são mais ou menos principais, tá? Tem esses 3 aqui que eu vou falar, tem outros, tipo tem o especificado, não especificado, etc, né? Tem esses 3 aqui, é o transtorno disruptivo da regulação do humor. Ele é um que existe entre os 6 e os 18 anos, foi criado no DSM-5, está ainda muito em debate, tá? Ele é um caso meio acinzentado entre bipolaridade, TEI. Eu não vou entrar nesse assunto hoje porque ele vai fugir muito. Ele é muito diferente dos outros transtornos depressivos do que a maior parte das pessoas entende como depressão, tá? Então não vou falar sobre ele hoje. E tem outros 2 super específicos, que é o induzido por substância ou medicamento e o devido a outra condição médica, tá? Então a gente pode ter um transtorno depressivo, por exemplo, induzido por substância ou medicamento. Eu tive já um paciente há muitos anos atrás que ele tinha HIV, de nascença mesmo, e ele começou com um coquetel novo de medicação da HIV pelo médico. E quando ele trocou o coquetel de medicação, ele na mesma semana ficou com sintomas pesadíssimos de depressão. E daí a gente foi vendo que não fazia sentido ele ter desenvolvido, assim, por outros motivos, depressão. Conversando com o médico dele voltou pro coquetel anterior e a depressão dele sumiu completamente. Tá? Então a gente tem casos muito específicos por substâncias lícitas, ilícitas também, ou até outras condições médicas, outras patologias que não são transtornos mentais. Mas isso é só para dar uma ideia para vocês. Esses são 3 dos 6 principais, mas, de novo, acho que para a conversa de hoje não é muito importante. Tá? Vamos falar dos 3 outros principais, ok? Quando a gente fala de transtorno depressivo, a maior parte das pessoas vai pensar em X, esse negócio X. Isso é um transtorno depressivo, isso aqui é depressão. Esse X que as pessoas pensam, essa caixinha preta, quase sempre vai ser o transtorno depressivo maior, também conhecido como TDM. Tá? Então, se vocês me ouvirem falando TDM, é o transtorno depressivo maior. Pensem basicamente como um transtorno depressivo clássico. Tá? O transtorno depressivo maior, ele é um transtorno bastante pesado, bastante incapacitante nos seus casos mais graves, tá? Mas ele tem quadros mais leves, ok? Mas ele tem os sintomas mais clássicos que você consegue imaginar de depressão. Porém, há também o transtorno depressivo persistente, TDP. Até o DSM-4, a gente chamava ele de transtorno distímico ou distimia. Ele perdeu o nome de distimia no DSM-5 e no 5TR continua assim, e ele virou o TDP, o depressivo persistente. Não foi só uma mudança de nome, né? O que é o depressivo persistente? Ele é uma depressão, só que ele costuma ter sintomas um pouco mais brandos. Você não precisa ter sintomas tão pesados e incapacitantes para ter, por exemplo, um quadro leve do depressivo persistente. Ele, por exemplo, não tem coisas como ideação suicida, como uma condição, um critério diagnóstico. Ele não tem a anedonia, né, aquela coisa que é começar a perder interesse e prazer em fazer as atividades de lazer e se envolver com as pessoas como a pessoa gostava, que são marcas do depressivo maior. O transtorno depressivo persistente não tem necessariamente coisas tão pesadas assim como sintomas para existir. Porém, ele tem uma coisa que é bem complicada, que ele precisa existir por pelo menos 2 anos, tá? Então, você só diagnostica um transtorno depressivo persistente depois que a pessoa cumpre os critérios diagnósticos de sintomas por pelo menos 2 anos. Antigamente, se a pessoa tinha um quadro mais leve de depressão, por 2 anos, ela tinha a distimia. E se a depressão dela piorasse e aí cumprisse os critérios diagnósticos de um depressivo maior, ela recebia um upgrade para o transtorno depressivo maior. A distimia virava, ela perdia o diagnóstico de distimia e virava um depressivo maior. Hoje em dia não funciona mais assim, foi uma das coisas que mudou com o nome. Você pode ter
o depressivo persistente e, de repente, se também cumprir os critérios do depressivo maior, você tem as duas ao mesmo tempo. Você tem TDM e TDP. Ou, por exemplo, você pode desenvolver um transtorno depressivo maior e, se ele durar mais do que 2 anos sem remissão, provavelmente você também vai ter TDP. É o meu caso, eu tenho TDM e TDP, ok? O ruim da TDP é que a gente sabe que o prognóstico é um pouco pior, ela é mais, vamos dizer assim, até mesmo tratamentos medicamentosos funcionam um pouco menos. Existe também uma diferença na porcentagem genética, né? Quando a pessoa tem TDP, vai estar entre 40% e 50% a questão do coeficiente de heredabilidade. Vou falar isso aí depois. Já um transtorno depressivo maior está um pouco mais perto de uns 30%, no máximo 40%. Então a gente sabe que a carga genética que faz a pessoa ter a TDP é maior do que a TDM, ok? Eu sei que é o TDM, o TDP, mas eu às vezes falo A por algum motivo. É o TDP, o TDM, tá? Então, existem ainda importâncias muito grandes aqui do prognóstico e do tratamento para elas serem consideradas coisas diferentes, mas hoje em dia a gente pode ter as duas em comorbidade. Eu já vou falar um pouquinho aqui dos critérios diagnósticos centrais para vocês terem uma ideia, tá? Existe uma outra diferença entre o depressivo maior e o depressivo persistente. Então, se vocês estão se perguntando se vocês podem ter depressão, esse ponto é muito importante também, porque existem, vamos lá, mais palavrão, galera, mas é mais fácil que patognomônico. São sintomas egocintônicos e não egocintônicos. Que porcaria é essa, Arthur? Sintomas egocintônicos, ou seja, que estão em sintonia com o ego, são aqueles sintomas que ou eles começam desde que a gente nasceu, tipo num TDAH, num autismo, ou eles começam de uma maneira tão leve, tão insidiosa e gradual, que a gente nem percebe que eles representam uma mudança no nosso funcionamento padrão. A gente começa a entender eles, né? Eles começam a ficar tão familiares que a gente entende eles como sendo características da nossa personalidade, tá? Por exemplo, pessoas com transtorno depressivo persistente costumam ser pessoas mais irritáveis, mais para baixo, meio desesperançosas, meio sem energia, né? Perceba, não é nada exagerado, né? E tem muita pessoa que é assim. E elas acham que é simplesmente uma característica da personalidade, sabe? Ela é aquela pessoa que tá no grupinho, que ele chega e os amigos ficam tipo, ai, lá vem o cara que deixa todo mundo meio para baixo, o cara que estraga o rolê, sabe? Pode gerar até esse tipo de mal-estar em grupos de amizades, isso pode gerar, lembrem-se, prejuízos sociais aqui, os prejuízos em dimensões importantes da vida que a gente estava falando, né? A pessoa não faz isso porque ela quer, mas ela pode achar que é uma característica da personalidade, quando na verdade pode ser um transtorno depressivo persistente. Então ele é tão gradual e pode ser tão leve, entre aspas, né, que é difícil da gente sequer parar para pensar que a gente está com um transtorno depressivo, ok? E por isso, junto com, às vezes, uma falha do profissional de saúde mental, por não ser tão treinado para ver TDP, porque TDP é difícil de diagnosticar mesmo, boa parte dos casos de TDP não é diagnosticado, mesmo quando a pessoa está fazendo terapia ou um acompanhamento psiquiátrico. Tá? Isso é uma droga. Então é importante a gente entender que existem transtornos que têm esses sintomas egocintônicos. Por outro lado, o depressivo maior, ele tem sintomas não egocintônicos. É aquela coisa que a gente imagina mais classicamente na depressão, que é assim, eu era de um jeito e eu consigo ver claramente que eu fiquei de outro jeito. Isso é não egocintônico, ou seja, eu não identifico como sendo parte da minha identidade, é como se fosse uma coisa de fora que se apodera de mim, que vem, que me atrapalha, que é um obstáculo. O cara que tem só TDP e não TDM, ele não sente essa coisa tão de fora vindo. Por mais que os sintomas dos dois sejam muito parecidos, ok? Então, existe essa diferença muito grande de como a gente percebe sintomas se a gente só tiver TDM ou só TDP, beleza? Então vamos falar de um outro tipo de transtorno depressivo que eu acho que assim, não é tão comum, acho não, falando assim, em questão de pesquisas, a prevalência populacional não é tão comum, vocês já vão entender por quê, mas eu acho que é importante falar um pouquinho sobre ele também, porque ele também não é raro, tá? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM,
tá? O TDPM é um tipo de transtorno depressivo que, obviamente, somente pessoas que menstruam podem ter, ok? Então, a gente está falando ali mulheres cis que estão numa fase de menstruar, né? Já entraram na puberdade, mas ainda não entraram na menopausa. E o que que acontece, assim, eu vou resumir, tá bom? Esse eu não vou falar todos os critérios diagnósticos aqui, não. O disfórico pré-menstrual, TDPM, ele é basicamente a pessoa, enquanto ela não está de TPM, né, meu Deus, TPM, porque tem a TM, né, também. Mas vamos dizer assim, a pessoa está de TPM e já principalmente um pico no primeiro, no segundo dia de TPM, ali nos primeiríssimos dias que a TPM vem, tá? A pessoa ela tem vários sintomas de depressão. Algumas coisas bem específicas. É como se ela tivesse uma TPM muito turbinada, tá? E que é absolutamente diferente das semanas anteriores, de modo a causar sofrimento clinicamente significativo e ou prejuízos em áreas importantes da vida da pessoa. Então não é meramente uma TPM, que já é uma coisa que pode... Né, cada TPM é muito diferente, mas é um nível de TPM com vários sintomas depressivos, como, por exemplo, a pessoa geralmente relata uma desesperança e um desespero muito aterradores, sabe? É mais do que uma TPM, é significativamente mais do que uma TPM. De modo que o sofrimento é muito grande e ou ela realmente não consegue trabalhar, ela não consegue vivenciar, não necessariamente não consegue trabalhar, mas não consegue trabalhar de uma maneira adequada, não consegue manter as relações dela de uma maneira adequada, a vida fica muito prejudicada, tá? Só que daí, no máximo 1-2 dias depois que desceu a menstruação da pessoa, some, né? Junto com a TPM e tudo mais, cara, aqueles sintomas muito loucos assim somem, sabe? Então é basicamente como se a pessoa tivesse, vem a TPM e ela fica com depressão, e daí sai a TPM e a depressão dela desaparece junto. Cara, é muito tenso. A minha ex-esposa, inclusive, tinha, sabe? É tenso, assim, como eu convivi com uma pessoa que tinha isso, né? Depois ela desenvolveu o transtorno depressivo maior, daí ela tinha os dois ao mesmo tempo, era bem complicado. E a gente demorou muito tempo para descobrir, porque ela tinha um ciclo que não era regular, né? Então a gente nunca sabia exatamente quando ela estava de TPM, para entender que, putz, era uma TDPM também, sabe? É um negócio bem difícil, ok? Então, só que, assim, para ser TDPM, né, além de ter uns sintomas um pouquinho diferentes ali, para ser TDPM, a pessoa precisa não cumprir esses critérios diagnósticos depressivos fora da TPM. Então é muito forte a mudança, tá? Se ela tem fora da TPM, também não é TDPM, aí ela deve estar de TDP, ela deve ter TDP ou TDM, ok? Muitas sopas de letrinhas.